Fala galera, Léo Foltran chegando na área para mais um episódio do podcast O Corretor. E hoje a gente vai falar bastante de imóveis de leilão, consórcio e como que você pode fazer, como que funciona esse mercado. Muito se fala já no nosso país, são diversos influencers que vêm trazendo sempre essa pauta. E hoje eu vou estar recebendo a Bianca Rosset aqui nos estúdios da ED Media Group para a gente bater um papo exatamente sobre isso que eu falei para vocês. Primeiramente, Bi, seja muito bem-vinda aos estúdios, seja bem-vinda ao podcast O Corretor. Obrigada, Léo. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto com vocês. Legal, Bi. E conta aí para o pessoal que está nos assistindo, quem é a Bianca Rosset? Bom, eu sou advogada, já faz um tempinho aí, que eu atuo na advocacia como advogada faz 3 anos, mas que eu atuo no direito fazem uns 7 anos já, quase 8. Já. Então tem uma caminhadinha um pouquinho longa. Hoje eu atuo com direito imobiliário, então especialista em direito imobiliário, no direito de família e bastante também no direito contratual empresarial. E bastante, óbvio, no mercado de leilões, ajudando a galera a comprar mais barato. Entendi. E eu acho, Bi, que quando a gente vai falar de imóveis de leilão, você já deu a entrada, né? O principal motivo que as pessoas pensam é mais barato, né? Nossa, o imóvel de leilão ele é uma virada do jogo para os investidores e até mesmo para as pessoas que querem comprar o primeiro imóvel. Então, a gente consegue arrematar imóveis por até 50% de desconto do valor de mercado. É um diferencial muito grande. Entendi. E vamos contar para o pessoal, Bi, como que funciona, né? Porque eu acho que assim, todo mundo que procura imóvel de leilão, ele tá como qualquer pessoa, ou querendo adquirir um imóvel para ele, ou ele tá querendo investir muitas vezes, ou ele tá vendo como uma oportunidade ali para construir simplesmente um patrimônio, deixar para um filho, deixar para um parente que ele queira comprar, né? Com certeza. Como é que funciona o leilão, tá, gente? Primeiro de tudo, eu acho que é como é que eu acho um leilão? Essa é a maior pergunta, tá? Mas onde é que eu encontro o leilão? Então, você tem que ir no site dos leiloeiros. Para você achar o site dos leiloeiros, eu sempre aconselho as pessoas a irem na junta comercial e baixar a lista oficial. Porque se você só jogar lá, às vezes você pode cair num golpe ali. Não façam isso, gente. Eu costumo brincar, né? Eu acho que comprar um imóvel é muito engraçado, porque normalmente você compra numa mesinha de plástico, uma pessoa dando um contrato para você assinar, né? Exato. E no leilão não, é tudo muito online. Então, às vezes as pessoas elas podem acabar indo num site que não é real. Então, eu sempre aconselho, baixa ali do teu estado a lista dos leiloeiros municipais, dos estados, e daí você consegue ali estar avaliando. Depois achei um imóvel online, né? Achei o site. Confere com a lista que você já baixou, liga lá, fala, olha, eu vi aqui que vai ter um leilão, o número do leilão é tal, é isso mesmo, quando que vai ser a praça, como é que vai ser? Eles vão te explicar, é bem tranquilo. Então, é melhor do que você cair ali. Simplesmente jogar no Google. Jogar e arrematar. Não, gente, não façam isso. Pessoal, então já anota essa dica aí. Primeiro ponto, vai na junta comercial, procura uma instituição séria para você poder fazer a aquisição desse seu imóvel de leilão. De uma forma segura. E por que o imóvel é de leilão? O que caracteriza ele como de leilão, Bi? Bom, o imóvel de leilão, ele nada mais é, tá, do que um imóvel que é referente a uma cobrança de dívida. Então, esse imóvel ele vai funcionar de uma forma para pagar o credor. Então, quando você tem a arrematação, na maioria das vezes você tem a quitação da dívida. Então, isso que configura um imóvel como um imóvel de leilão. Então, a gente vai ter 2 modalidades de leilão. A gente tem o leilão judicial, que é o leilão que vai acontecer dentro de um processo com um juiz ali supervisionando. Então, no leilão judicial, ele pode ser numa execução, como ele também pode advir de uma condenação. Então, eu entrei uma empresa entrou contra um processo comigo. Daí, passou todos os trâmites, entrou com uma condenação e o meu imóvel, se eu não pagar, pode vir a ir para leilão. Tá. Daí, então, basicamente, tem o leilão judicial e o leilão extrajudicial. Já o leilão extrajudicial, ele advém de uma garantia fiduciária. Então, você fez ali um financiamento, não pagou as parcelas, teu imóvel pode ir para leilão também. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Entendi. E dentro dessas possibilidades, eu como um leigo na área, tá? Eu entendo de consórcio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E como usar um consórcio para você adquirir seu imóvel de leilão. Esse imóvel ele está habitado, ele já houve, digamos, o despejo das pessoas, que eu acho que é uma pergunta que muita gente tem, né? Uma dúvida. Até beber água. Opa, peraí. Vamos tomar junto, porque eu acho que eu entrei num ponto crítico aqui. Você sabe que, assim,
Um dos maiores mitos que a gente tem é que imóvel ocupado não vale a pena. E essa não é a realidade. Na maioria das vezes, o imóvel ocupado ele vale mais a pena até... Porque você imagina que você está comprando um imóvel que está desabitado ali há 20 anos, o estado que não vai estar esse imóvel. Vai estar acabado, gente. Sim. Então, assim, muitas pessoas têm muito medo. Todo mundo tem alguém na família, na verdade, que já fala: ai, mas meu tio arrematou um leilão e, meu Deus, nunca conseguiu entrar, estava ocupada porque teve algum erro na assessoria ali, provavelmente, ou arrematou por um valor maior que não valia a pena. Mas o imóvel ocupado, a legislação ela é muito pró-arrematante. Porque o que acontece, né? Num leilão extrajudicial, por exemplo, é emitido ali para a pessoa sair em 60 dias. Se a pessoa não sair, você pode entrar com uma ação de missão na posse. Essa ação de missão na posse, o juiz vai emitir um mandado de missão na posse, vai um oficial de justiça até lá para falar com essa pessoa. E se essa pessoa não sair mesmo assim, tem força policial envolvida, vai chaveiro mudar a chave, vai caminhão de mudança na porta. Ninguém quer passar por isso, na verdade, né? Então, a maioria das pessoas sai. Inclusive, com os clientes, eu sempre falo: faz uma proposta, fala: olha, eu pago tua mudança, eu pago o teu frete, pode ficar tranquilo, eu pago o primeiro aluguel do teu imóvel que você alugar. Então, assim, tem muitas possibilidades e mesmo assim você ainda consegue ter um lucro líquido muito bom dentro do leilão. Já o leilão judicial, você arrematou, o juiz ele já vai emitir isso na posse. Daí é o mesmo trâmite como se fosse uma emissão na posse. O juiz emite, vai um oficial de justiça, comunica, a pessoa tem um tempinho para sair, não saiu, força policial. Entendi. E assim, vamos dizer pro pessoal aí que está nos assistindo assim que foi exigido a força policial, né? Qual que é um prazo, assim, existe um prazo médio, vai depender de estado, de ação, de processo de compra do leilão? Não, ou é um prazo, digamos, protocolar que sempre é esse prazo? Não, vai depender um pouquinho, né? Igual ao inicial. A gente vai entrar com uma ação, o cliente sempre pergunta: ai, mas quanto tempo? Depende. Depende da vara, depende do juiz. Mas, via de regra, teve ali um mandado pro oficial de justiça cumprir, já tem uma data. Então, o oficial vai lá, cumpre, e a força policial já vai, se a gente viu que não vai ter possibilidade, para retirar a pessoa de dentro do imóvel. Ah, legal. Isso eu acho que dá uma segurança, pessoal, para você que... Quando a gente... teve essa ideia de trazer esse podcast para vocês, né? Eu dei uma lida por cima, como eu falei, não entendo muito do assunto. Estou trazendo uma especialista para falar com vocês, afinal, é o nosso preceito, ensinar Sim. as pessoas que estão aqui nos assistindo a como, vamos dizer lá, né? Eu vou falar bastante de consórcio e a Bi também vai complementar nesse ponto, que você pode utilizar a sua carta de consórcio para quitação do imóvel de leilão, ou até... É uma prática que muita gente faz, que compra no nome de uma pessoa o imóvel de leilão e depois até faz a transferência para o nome de um terceiro, onde você pode, com a tua carta de consórcio, comprar um imóvel e usar ele até para reforma, porque o capital do consórcio permite o uso de reforma no imóvel. Então, esse imóvel que às vezes está lá com uma situação um pouco mais precária e necessita de uma reforma estrutural, o consórcio também atua nesse entrante, né? E o mercado de Curitiba para leilões é bom, Bi? Olha, eu gosto bastante do mercado de Curitiba para leilões. Óbvio, quanto maior a cidade, maiores as dívidas e maior a gente tem daí também maior a quantidade de leilões. Então, é sempre favorável. É sempre favorável. E me conta uma coisa. Você falou ali que quando você compra um imóvel de leilão, você tem um ganho financeiro, porque pelo que você me falou é assim, vamos lá, vamos citar uma instituição financeira X vendeu o apartamento para tal pessoa e ela tinha que pagar 400 mil por aquele imóvel. E ela ficou inadimplente. Então, a intenção da instituição financeira é recuperar uma parte do dinheiro que ela perdeu com essa pessoa. Sim. É isso, né? E no imóvel de 400 mil, na tua experiência, assim, quanto que sai pelo leilão? Assim, dá para ter uma noção ou vai de processo para processo? Não, dá para ter uma noção. Via de regra ali, a gente tem o leilão, ele sempre vai estar de 30% a 50% do valor do imóvel no valor do mercado imobiliário. Tá. Qual que é a jogada, né? Às vezes a gente escuta as pessoas falando: eu arrematei um imóvel que valia 200 mil por 100 mil reais, eu tive um lucro de 100 mil reais. Essa não é a realidade. A gente tem outras coisas que precisam ser contabilizadas. Então, você precisa contabilizar na tua conta de viabilidade financeira, que é a primeira coisa que você vai fazer quando você quer arrematar um imóvel.
Quanto que eu posso gastar nessa arrematação? Como que eu vou saber o quanto eu posso gastar, na verdade, é a pergunta. Sim. Né? Então, primeiro você tem que fazer assim, depende, você quer para alugar ou para vender? Se você quer para vender, então você vai fazer ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens, que aqui no Paraná a gente tem ali de 2,7%. Mas pode chegar até 3% dependendo do estado, então também tem que ver isso. Tem que analisar. 0,3 às vezes na conta de 1 milhão faz diferença. Oh, meu Deus do céu. Então, você tem que analisar isso. Você tem que analisar daí o prazo de 12 meses. Então, condomínio IPTU durante 12 meses, se você for vender, tem que também estar na conta. Se você usou um financiamento, o valor do financiamento também, das parcelas que você vai pagar nesses 12 meses, mais o valor de entrada, valor de registro, valor de eventuais reformas. Então, assim, não é só ir lá arrematar e também ganho de lucro de capital. Então, você também tem que estar olhando todos esses outros pormenores. Não é só, eu vou arrematar por 100 mil e vou pagar 100 mil. Sem contar que você ainda tem os 5% do leiloeiro. Tá, entendi. Então, não então, tem que ter antes de tudo, faça uma conta da tua viabilidade financeira. Até porque apertar um botão, né, gente? E esse pagamento, ele tem que ser à vista ou ele pode ser também aliado a um crédito, a um consórcio? Tá. Ou o pagamento do leilão tem que ser feito de maneira, não vou dizer em espécie, né? Porque hoje em dia ninguém mais usa o dinheiro. Mas à vista? Esse é um outro mito que a gente tem dentro dos leilões, né? Que as pessoas acham que tem que ser à vista. Na verdade, não. Nos leilões judiciais, você consegue fazer ele à vista. E se tiver no edital, você também consegue fazer o parcelamento em até 30 vezes, com valor, às vezes, de 25% de entrada. Tá. Os leilões extrajudiciais, a gente tem viabilidades um pouquinho diferentes. Então, você consegue também à vista, parcelado, ou você consegue usar um financiamento. Como é que funciona daí usar o consórcio? Que é como eu sempre oriento, assim, no sentido de a pessoa já tem um consórcio, foi contemplado, né? O Léo entende mais do que eu, então ele vai saber explicar bem. E a pessoa, eu sempre oriento, se você quer construir um capital, assim, de uma carteira imobiliária de aposentadoria, especialmente no quesito aluguéis, é muito interessante. Sim. Porque o que você faz? Já tem um imóvel quitado. Pega essa carta de consórcio, conversa com a tua administradora, fala, olha, eu quero dar o meu imóvel quitado em garantia para pegar esse valor, e daí eu vou pagar esse valor com essa carta de crédito, né, com o valor que eu adquiri ali, vou pagar o leilão. Então, dessa forma, você consegue fazer. E o mais legal de você usar o consórcio nesse sentido é porque o consórcio ele é atualizado pelo INCC e a alocação pelo IGPM. Sim. E o IGPM, via de regra, ele sempre é maior do que o INCC, né, gente? Óbvio, ele teve uma caída, mas não é por isso que ele vai ficar menor e, enfim, a gente tem ali essa valorização. E a gente, pessoal, para isso que a Bi tocou foi bem interessante, porque assim, eu vi, quando eu me mudei, que eu me mudei bem em período de pandemia, eu aluguei um apartamento, né? Eu e a Ju, a gente nunca tinha... Eu já vivia 22 anos em apartamento e a Ju nunca tinha vivido em apartamento. Sim. Eu falei assim, então a gente não vai comprar um apartamento de cara. Claro. Vamos ver se você se adapta a essa rotina. E aí a nossa correção não era pelo IPCA, era pelo IGPM. E aí eu, no primeiro ano, me deparei lá com 32% de reajuste, mas foi muito fora da curva. Tanto que hoje, a gente que opera com a Porto Bank, a gente tem eles fazem um misto de IPCA mais IGPN. Então, é um outro índice, mas misto. Porque daí você visa essa equalidade. Se você tiver um aumento muito grande, dificilmente você vai ter nos dois, né? Você vai ter uma margem de segurança. E aí isso que você disse é fundamental. Muita gente vem me abordar no consórcio e se frustra. Por quê? Porque fala assim, mas vai ser difícil de contemplar. A Bia acabou de falar, pessoal, até para o leilão você também tem que se planejar. Não adianta você achar que porque é um leilão, porque você vai estar pagando menos, que você vai pagar menos e do nada vai cair uma montanha de dinheiro e você vai conseguir fazer isso. E outra coisa, nem todo leilão que está com 50% de desconto vale a pena. Por isso que eu sempre falo, eu quero começar com leilões. Sempre procure alguém que já saiba, uma assessoria, você não precisa ser um advogado para atuar no leilão. Isso é até um mito que a gente tem também, que não precisa, se você der um leilão para um advogado que não sabe, ele vai ficar perdido. Então, procure uma assessoria especializada que entenda. E se você quer começar, então vá atrás de
estudar para saber. Porque assim, quando você vai começar no leilão, teu melhor amigo tem que ser o edital. Porque às vezes tem certas coisas ali que vai falar que esse imóvel que vale 50% não vale a pena. Então, mesmo assim, mesmo no leilão, além você tem que estar se planejando muito, estar estudando muito para você ter certeza de que aquilo ali vale a pena para você, além da viabilidade financeira. E conta pra mim o que não pode valer a pena. Vamos dar esse spoiler pro pessoal que tá nos assistindo aí. Vamos contar um pouquinho dos pormenores dessa situação. Olha, tem imóveis que a gente tem que, por exemplo, vamos supor que ele tenha muitas multas de condomínio. Tem que ter uma previsão dentro do edital, com um artigo específico, prevendo que dentro dessa arrematação, os condomínios vão ser pagos. Então, se isso não tiver, por exemplo, vamos supor que é um imóvel de 500 mil. Tem mais de... Você vai pagar 250 mil. Tem 200 mil de multa? Você tá pagando de condomínio? O valor do você está 50 pagando o valor mil. do imóvel. Você está pagando o valor do imóvel. Você está pagando o valor do imóvel, porque você vai provavelmente... Vai desembolsar os 250 mais os 200 mil? O ITMDB, né? E ITBI. ITBI, a taxa de cartório, 5% do leiloeiro. Às vezes até mais do que o valor. Por isso que, às vezes, as pessoas... Assim, a tendência é, se você arremata um imóvel, você virar um arrematador em série. Se isso não aconteceu, ou você conhece alguém que não aconteceu, é porque essa pessoa arrematou errado. Não, mas então, é igual o consórcio. Quando você vai abordar... Poxa, vamos falar de consórcio. Não quero. Não dá certo. Não contempla. Eu falei, não é que não contempla. É que se a pessoa que foi te vender chegar pra você e falar assim, não, faz comigo que você vai contemplar em 1 mês, 2 meses. Não, calma, existem não é assim. Recursos. Existe o lance embutido, mas todo mundo que está dentro de um grupo de consórcio pode dar o lance embutido. Exato. Mas eu posso dar o lance embutido mais o meu capital? Sim, você pode utilizar isso, mas você tem que ter noção que todo mundo que está dentro daquele fundo pode fazer isso. Às vezes você tem 10 mil para dar de recurso próprio no lance embutido, Bi. E você pode usar, em média, aí, numa carta de alto 15%, tá? Aí você usa os 15 mais os teus 10. Vai dar lá, 20 mil. Mas às vezes a pessoa está dando só de recurso próprio, outra pessoa está dando 30. E usando mais os 15. Então ela vai estar acima de você. Então é o que eu falo. Quando eu vou abordar um cliente, eu sou bem sério em dizer. Eu posso te provar matematicamente qual que é a média. Porque eu tenho acesso à média daquele grupo que já está em andamento. Ou a média histórica de qual que é o percentual do lance. E assim... Não foge de 50% a 55% no alto. E aí, no residencial, a gente tem uma variação de 50% até 65%. Né? Aí, se a pessoa já busca ter pressa, eu já aconselho ela a pegar um grupo em andamento, onde você pode entrar dentro do consórcio, e você obter o quê? Uma vantagem, porque eu consigo olhar lá, mês a mês, qual que foi o menor lance e o maior lance que foi contemplado, e quantas pessoas foram contempladas. Então, a gente consegue fazer um estudo matemático falando, olha, em 12 meses que esse grupo já está rodando, a gente já sabe que a média de lance é esse. Se você tem esse dinheiro, se você entrar, você vai dar o lance e vai ser contemplado. Mesma coisa com o imóvel de leilão, né? Mesma coisa, porque assim, ali no escritório a gente sempre faz a conta de 12 meses, que é a média de que um imóvel que está dentro do mercado imobiliário tem para ser vendido. Então, a pessoa ela tem que ter consciência que não vai ser assim, gente, você pode arrematar um imóvel hoje e dar, tipo assim, 80% de desconto. A probabilidade de você vender ele amanhã é zero, assim, provavelmente não vai acontecer. Então, você tem que fazer todas essas contas para ter certeza que vai valer a pena. E daí, o uso do consórcio é exatamente isso. Eu sempre aconselho assim, se você tem o consórcio, está em andamento e quer construir uma carteira imobiliária de aposentadoria, vale muito a pena, assim, porque tem muitas pessoas que não sabem disso, né? Então, a gente daí entra de novo toda aquela questão da porcentagem, de como vale a pena. E outra coisa, querendo ou não, você já pagou mais barato no imóvel. Daí você tem ali uma diminuição de... Você vai poder fazer uma alavancagem ali de até... Peraí, vamos lá. Peraí, alavancagem é uma palavra que eu gosto e que vocês vão gostar de ouvir, pessoal. Essa parte é boa. O aluguel, via de regra, ele varia de 0,3% a 0,5% do valor do imóvel. Já quando você faz a arrematação no leilão, esse percentual aumenta. Agora, se você usa esse imóvel para alocação de curta temporada ou no Airbnb, daí você pode chegar a 1,2% do valor do imóvel. Então, assim, a possibilidade de você fazer uma alavancagem patrimonial é muito grande. Você consegue fazer muita coisa legal dentro do leilão. E eu acredito que você consegue... Peraí, pessoal, vou fazer diferente. Depois do break, a gente continua e eu conto para vocês o que a gente consegue fazer através de um imóvel de leilão e um consórcio.
Fala galera, voltando diretamente dos estúdios da The Media Group, a gente estava falando de alavancagem patrimonial e como usar o seu consórcio. Bi, a gente antes ali do break falou para o pessoal que tem uma forma deles alavancarem o patrimônio deles e usarem o consórcio. Então vamos continuar explicando para o pessoal aí como construir uma carteira de imóveis, patrimônio, renda fixa no decorrer da sua vida, de uma forma bem mais barata, né? Sim, com certeza. Eu vou dar um exemplo prático que eu acho que vai ficar mais fácil da galera entender, até juntando tudo isso que a gente falou até agora. INCC e IGPM, se você está perdido agora, você vai se achar. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero arrematar um imóvel que vale 1 milhão. Arremato ele por 50% do valor, 500 mil. A minha carta de crédito, eu já dei o meu outro imóvel em garantia, peguei o valor, tenho essa carta de crédito, né? Esse valor em espécie, assim, igual você falou. Esses 500 mil no consórcio, qual que é o valor médio, Léo? De uma parcela de 500 mil? De uma parcela. Ai, dá pra gente falar... 1.2. 1.2, uns 1.600, 1.700 reais por mês, assim, então a pessoa vai passar. Vamos supor ali, 1.2, 1.700 mais ou menos. Esse imóvel, se você alocar ele por mês, tá? A probabilidade é que seja 5 mil o valor da alocação, porque você tem 0,5%. Então, você descontando o valor da parcela do consórcio, quem vai pagar é o seu inquilino. Então, você já não vai precisar se preocupar com isso. 1.200 descontado, mesmo assim, você tem 3.800 por mês dessa renda ali que rendendo do consórcio. Daí você pode utilizar ela para pagar outras parcelas, para investir em outra coisa, fica a tua livre vontade. Sim, é o que eu costumo dizer quando eu falo de consórcio. Você tem 200 mil, a gente vai usar 100 mil para um lance. Os outros 100 mil você deixa no investimento, num CDI que está rendendo lá 12, 9 agora, vamos dizer que a perspectiva do ano que vem é a gente ter uma redução ali, ficar na casa dos 9. Então você vai encontrar um 108, 107 de um CDI, tá ok, você já vai estar ganhando 3.800 e aí você pode reinvestir esse mesmo dinheiro nesse mesmo fundo e replicar essa magia que você acabou de... Por várias vezes. Por várias vezes. E o legal é que você não se descapitaliza. Sim. Eu acho que essa é uma palavra muito chave, assim, nos leilões. Muita gente até fala, eu não vou arrematar com consórcio, eu não vou arrematar com financiamento. Gente, vale muito a pena, porque você não está se descapitalizando, então você consegue fazer isso várias vezes. Ao invés de você ficar com aquele imóvel, suponhamos que você tem o dinheiro para arrematar parado 1 ano esperando esse imóvel vender, você já consegue fazer isso com 2, 3, então vai indo mais rápido. Eu tenho uma postagem lá no meu Insta, para quem está nos assistindo e ainda não me acompanha, se inscreva lá, me siga nas redes sociais, que é assim, tem 3 formas de você comprar um imóvel no país, né? À vista, com consórcio ou com financiamento. Consórcio é legal, pessoal, que é uma modalidade para muita gente que não conhece, genuinamente brasileira. Começou aqui. É uma forma, um método de financiamento, vamos chamar assim, que a gente criou e que a gente domina porque só é feito aqui no Brasil. À vista, vem isso que a Bia acabou de falar para você. Você pode descapitalizar. E a gente não sabe se a gente não vai ter um acidente, que a gente vai ficar incapaz de trabalhar. Se você descapitalizar, o teu recurso de venda vai ser o teu imóvel, que você às vezes passou uma vida inteira trabalhando, juntando dinheiro para comprar, né? Ou você vai cair no financiamento. E quando você cai no financiamento, eu costumo dizer que você gosta muito do banco que você caiu no financiamento, porque você dá muito dinheiro para eles. A não ser que teu objetivo seja você vender ali em 12 meses, não vale a pena, gente. Ou a não ser que você tenha capacidade financeira de você pagar uma parcela atual e a parcela final lá para você diminuir os juros. Mas mesmo assim, você vai ter, provavelmente desses 5 mil que a gente acabou de falar ali, você vai sobrar daí 1.000 na tua conta, porque você vai ter que pagar 2 parcelas e a parcela de um financiamento, ela é muito alta. Quando você pega uma média de um consórcio aí, a gente está falando às vezes de uma taxa de 1,38 ao ano. Né? E financiamento você está falando de 9, ao ano não, ao mês. O financiamento às vezes está falando de 9 ao mês. Então você está falando de 8% de variação, é absurdo. É um negócio que quando você olha, tem uma conta lá, que assim, um consórcio de 350 mil é 350 mais a taxa de administração. O fundo de reserva eu não costumo contar porque você recebe no final. É metade do tempo, são 16 anos, não são 30, como é um financiamento. E assim, numa carta de 350, num cálculo que eu fiz ali por março, você pagaria num financiamento aproximadamente 761 mil reais para você ter um imóvel. Ou seja, é como se você comprasse 2 apartamentos do mesmo valor através de um financiamento.
E aí muita gente chega para mim e fala assim, mas no financiamento Ah. eu tenho um imóvel na hora. Me desculpa, se você está fazendo um financiamento, você não tem ele na hora. Sabe por quê? Esse é o erro. O imóvel é do banco, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, e você vai ter que dar 40% de entrada, que é uma taxa de balcão. No banco mais popular do país aí que a gente conhece, que faz financiamento, que tem um projeto para isso, ele te exige, dependendo do seu capital financeiro, pelo menos 40%. Aí sabe o que eu falo para ele? 40%. Eu tô te falando que a média do consórcio é de 50% e você paga na metade do tempo. Por que você vai querer pagar o dobro do tempo e são 10%? Às vezes vale a pena você pegar os 40%, buscar o teu banco para fazer um empréstimo desses 10, 15% que você precisa para ter uma viabilidade de lance e você simplesmente assumiu o consórcio. Ou Exatamente. agora o consórcio com o imóvel de leilão, como a Bianca está falando para vocês aqui. Com certeza. O financiamento ele funciona um pouquinho diferente ali na hora do leilão, né? A gente consegue dar uma entrada de 5%. Mas vai depender muito do teu objetivo com o teu leilão, com o leilão que você quer participar. Se você quer um leilão para você locar, não vale a pena, gente. Agora, se você quer para vender, daí você pode pensar assim, mas tudo que você falou é isso, entendeu, Léo? Você tem que pensar muito na tua viabilidade financeira e no teu objetivo. Eu acho que esse é o X da questão, sempre. Proteção patrimonial, né? Acho que blindagem patrimonial é a palavra... Ai, eu não gosto dessa Não palavra. gosta? Eu não gosto. Por que você não gosta? Conta pra mim, vai. Vou falar. Gente, eu também atuo na parte de planejamento sucessório. Então, ali a gente faz toda essa parte. Mas eu não gosto da palavra blindagem patrimonial. Porque as pessoas acham, eu vou fazer uma holding e eu nunca mais vou sofrer com credores. Não é dessa forma, tá? Você chegar na holding realmente é extremamente difícil e vai ser muito custoso. Mas não existe isso, blindagem patrimonial 100%. Você está se protegendo e protegendo a si mesmo, aos teus desejos em vidas e especialmente teus filhos, né? As pessoas que vão vir depois de você. Mas o blindagem patrimonial é complicado. Isso é polêmico. Tô aprendendo também, pessoal. Temos que a gente escuta, que a gente vê no nosso dia a dia e que às vezes a gente não tem essa perspectiva. Exato. É bem jurídico, né? Trazendo uma pegada jurídica aqui para vocês. Não, tá certo. E é muito legal isso, porque eu vejo que a gente já falou de alguns assuntos que fica muito na cabeça das pessoas. Por exemplo, que nem eu te falei, já tinha ouvido falar de imóveis de leilão, mas eu não sabia que dava para financiar, eu não sabia que dava para dar uma entrada e parcelar. Eu sempre pensei e atrelei na minha mente que poxa, o imóvel de leilão eu tenho que executar, digamos, a compra dele e pagar à vista. E me conta mais uma coisa que agora passou na minha cabeça. Arrematei de leilão. Eu tenho que pagar alguma coisa para o banco, digamos que era o dono desse imóvel, ou eu estou arrematando como leilão e ele está quitado no meu nome e só tenho que pagar o valor do leilão e as taxas? Não, o imóvel que está indo, por exemplo, né? Se for um imóvel de leilão de banco, é o valor do bem que está ali. Não tem você não vai precisar pagar outras coisas. Então, é as taxas e o imóvel de leilão. Você pode ficar tranquilo. É aquilo ali, eu não vou ter nenhuma surpresa depois. A surpresa que você pode ter, você tem que estar olhando o edital daí, que é condomínio, IPTU, como é que estão as taxas dos órgãos públicos, tem N coisas que você precisa estar olhando para que depois não tenha uma nulidade no leilão, né? Que isso é possível também. Mas esse é um diferencial do leilão. Se tem uma nulidade, você vai receber o valor que você pagou de volta com correção, que é, por exemplo, diferente de uma ação, né? Eu acho que o leilão é um dos investimentos mais seguros, porque ele tem segurança, ele tem liquidez, ele tem uma alta rentabilidade. Sem contar também que você tem uma previsibilidade financeira muito grande no leilão, que numa ação, por exemplo, você não tem. Querendo ou não, se amanhã essa ação cair 70%, não tem o que você fazer. Você não vai receber esse valor de volta, que é diferente no leilão. E aí você vê dentro desse momento que eu também falo, que é outro ponto que eu uso bastante como argumento de venda, que a gente falou lá da correção do valor da carta de consórcio. Porque os imóveis, a gente sabe que é um patrimônio que, diferente de um veículo, que muitas vezes aí você que está me assistindo dá mais valor para o seu carro do que para a sua casa, né? Eu já passei por... Bem, se a gente sair aqui do estúdio e passar por diversas casas, às vezes a gente vê uma Ferrari dentro de uma casa que não vale a Ferrari, né? É um conceito que eu acho que o brasileiro tem apegado a veículo, e aí é um bate-papo para outro podcast, mas que a gente pode atrelar o quê? Que a carta de consórcio, até que você contemple, até que você dê o lance, ela também é corrigida.
Ou seja, é muito legal que você não perde o seu potencial de compra. Não. Num financiamento, você só está pagando juro. Né? No consórcio, o teu reajuste de parcela, ele está te dando capacidade, porque o imóvel que hoje vai para leilão por 500, provavelmente se ele caísse num leilão daqui a um ano, ele é por 550. Então o consórcio também te dá esse ganho de capital para você ter essa possibilidade de correção até que você seja ou contemplado por sorteio ou conte com a nossa assessoria lá na corretora de projetar para quanto tempo você vai dar um lance, né? E aí a gente vai caminhando assim por uma parte que eu acho que é muito interessante a gente falar, que é, a gente já falou que é fácil, o que a Bianca trouxe aqui para mim que eu achei muito legal é você ter, vamos falar assim, se eu falar errado, tá? Me corrija, a lei ao seu lado nessa situação. Sim. Porque assim, eu tenho certeza que você que está nos vendo aí, com certeza já deve ter visto algum imóvel de leilão e ficado com medo. Claro, nossa, sim. Sabe, eu tive o início no mercado de leilões de muito diferente, né? Eu não entrei diretamente como do lado do investidor, que é onde eu atuo hoje, do lado do arrematante. Eu comecei do lado do credor. Então, eu trabalhei meu início, assim, bem no comecinho da minha vida como estagiária ainda, nos meus milênios atrás. Eu comecei atuando para um grande escritório aqui de Curitiba e eu comecei a peguei bem a fase das execuções que já estavam indo os imóveis para leilão. E daí eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu falava, gente, mas é legal isso? Essa era a minha reação, eu falava, mas é legal isso? A pessoa pode arrematar desse jeito? E daí depois eu fui para um outro escritório que eles faziam a avaliação de leilões. E daí eu conseguia ver leilões que eu falava, meu Deus, e tinha gente que acha que não devia ter conhecimento e arrematava. Que a gente entra justamente em leilões que tem muitas dívidas em cima, que não estão previstas no edital, e que você pode acabar dando um tiro no pé, entendeu? Então, você tem que ter muito, muito, muito cuidado com a avaliação que você está fazendo, se realmente vale a pena, se às vezes você não está pagando até um valor maior do que o valor de mercado no imóvel. E outra coisa, né? Um exemplo, por exemplo, nem sempre quando você entra num leilão você vai ganhar, porque você tem que saber para que você está comprando. Você tem que ir com uma visão de arrematante, não uma visão de morador. Quem nunca entrou num site de leilão de imóveis e falou, esse aqui eu não arremataria porque eu não moraria aqui. Você não pode pensar assim, você tem que pensar, não, esse aqui é um investimento. Então, pode ser que não seja a casa que você gostaria de morar, mas se for uma casa num valor mais popular, tem muito mais pessoas que conseguem pagar. Então, você tem uma viabilidade ali maior de venda, inclusive. Então, você também tem que olhar o mercado imobiliário, ver se esse imóvel que você está querendo arrematar, ele vai sair rápido, ele vai demorar mais. Um imóvel de 1 milhão demora muito mais do que um imóvel de 250, 350 mil. Sim. Então, tem que estar bem atento para tudo isso. Porque senão você acaba caindo num buraco. E outra, né? O leilão hoje em dia acontece de forma online. Então, é um clique ali errado que você vai ter que pagar. Não tem o que fazer. E a concorrência é muito grande no online? Como que funciona isso? Assim, costuma ter muito lance ou você entra lá e, digamos assim, navega no mar azul, bonitinho, clicou, 5 minutos a tua casa já adquiriu, parabéns, agora você só tem que pagar? Olha, essa é uma dúvida comum. Depende. A resposta certa nesse caso é depende. Tem imóveis que o leilão acaba durando 3 horas para mais, porque é uma luta de lances entre pessoas, e tem leilão que acaba muito rápido, que só tem você. É questão de sorte mesmo, assim. Você nunca sabe a pessoa que está do outro lado, né? Você vai indo. Entendi. E você comentou que tudo isso é feito dentro de um leiloeiro, isso? Isso, dentro do site do leiloeiro. Do leiloeiro. E esse... Conta pra mim, vamos lá. Como que é esse site? Você provavelmente, como atua já nisso, deve ter um site que você já indica e acompanha para os seus clientes. Como que é essa jornada, assim? Tá, então, em relação a sites, tá? Eu não tenho, assim, um site que eu indico mais, porque tem muitos sites seguros. Se o site tá ali na junta comercial, ele é um site seguro. Vai depender muito da tua avaliação. Então, assim, sites muito grandes, a gente vai ter uma concorrência maior. Sites menores, concorrência menor. Então, já é algo favorável. Mas como é que funciona? Você se cadastra ali e vai acompanhando e vai dando seu lance. Como eu disse, é só um apertar de botão. Então, você tem que ter muito cuidado para você não apertar o botão ali. Não dá para passar o scroll sem querer. Imagina, ai meu Deus, apertei 500 mil. Entendeu? Tem que ter cuidado. Entendi. E eu acho que a gente falou bastante coisa, mas eu agora me lembrei que acho que eu esqueci de te perguntar isso. Quem pode comprar um imóvel de leilão?
Gente, você só precisa ser maior de 18 anos e ter a livre administração dos seus bens. É isso. Muito básico. PJ e PF? PJ e PF. Você Tá. pode PJ e PF. E isso é uma coisa interessante para a gente falar até. A maioria das pessoas acha que o PJ vale mais a pena, mas vai depender que tipo de investimento você está fazendo. Você está comprando um imóvel para locação, realmente, pessoa jurídica vale mais a pena, porque você não vai cair no 27,5% da PF. Tá. Agora, eu tô comprando um imóvel para vender. O legal é que no tributário a gente tem muitos benefícios ali que para a pessoa física que está comprando esse imóvel para venda. Então você vai ter o desconto do ITBI, você vai ter o desconto da reforma, você vai ter desconto das taxas, algumas taxas. Então é bem importante você estar fazendo essa avaliação. E tudo isso, tá, gente, antes, na viabilidade financeira. De novo, Sim. eu tô insistindo muito Não, mas tem que nisso. bater. Sabe por que eu acho que tem que bater, Bi? Porque assim, e é um ponto que eu falo que, pô, pra mim me dói muito. Porque assim, acho que você não sabe disso, mas eu tenho uma pós-graduação em Relações Internacionais. Eu não sabia. Então, eu gosto muito de direito. Uhum. Tanto que eu falo que talvez quando eu for um pouco mais velho, já estou um pouco mais velho, mas quem sabe eu faço uma faculdade de direito ainda, porque é algo que me atrai, né? E eu sempre falei pra Ju que eu não faço direito, porque para mim o maior desafio, e aí você trouxe com maestria no que você disse, você já teve dos dois lados. E eu acho que um princípio de estar no direito você não pode dar a tua opinião. Você sabe que existe a lei. E a lei ela vai ser cumprida tanto a favor da pessoa que tem o direito, então se ela estiver em de acordo pagando as prestações do imóvel, não vai para leilão. Exato. Não pagando, vai para leilão. E isso eu acho que ele vai percorrer qualquer esfera do direito. Eu tive um professor que sempre falava, as leis brasileiras são as melhores que existem no mundo. O problema foram as brechas que muitas tiveram... Advogados conseguem achar. Conseguem achar. Então, assim, é muito relativo, né? Então, quando você traz isso, pessoal, principalmente para você que está pensando em investir, você não pode pensar que você está adquirindo um imóvel e ele está habitado e você vai estar expulsando uma família de lá. Não é isso que a gente está falando, não é isso que a gente quer passar, mas é assim, acontece. É uma questão de vida. E aí a gente entra no assunto de... O brasileiro tem muita vergonha de falar de dinheiro, no sentido de investimento. Muita vergonha. E por mais que, assim, brasileiro ama o mercado imobiliário. Isso é uma verdade. Do mesmo jeito que ele ama veículo, o brasileiro adora falar de mercado imobiliário. Mas as pessoas, elas não falam de dinheiro, elas não falam do quanto custa. Então, assim, até mesmo muitos conteúdos que a gente vê de leilão, a gente não vê as pessoas sendo transparentes em relação às taxas que vai ter. Então, tem muitos pormenores. Entendeu? E eu vejo isso, quer ver? Eu vou trazer um exemplo que eu nunca vou me esquecer, e acho que eu já até citei esse exemplo aqui no podcast. Meu avô mora bem próximo ali ao Parque Barigui. E a minha família, a gente morava... a gente não, né? Eles moravam ali na Chácara Foltran. Então eram terrenos para todos os filhos. Então cada filho da geração do meu avô ganhou 2 terrenos. Meu avô vendeu o terreno dele lá em 1970, 1980. Alguns anos. Comprou um Fusca. O irmão dele, que não vendeu, pegou muito dinheiro agora. Porque o imóvel, ele também, que nem você disse, ele sofreu uma valorização ali, acho que da década de 80 em diante, ele valorizou muito, né? Muito. Antigamente a gente brincava, meu pai sempre me contou que vendeu o carro e a linha telefônica que ele tinha comprado para dar de entrada no apartamento que ele vive hoje com a minha mãe. Olha que doideira. Onde você consegue fazer isso hoje em dia? Onde que você para e pensa, né? Tipo, uma linha telefônica. A gente tem aqui hoje o celular que tem 10 linhas telefônicas com um chip só. Né? Exato, meu Deus. E sabe, uma coisa que eu acho bem legal a gente falar é que, assim, por mais que a gente tenha todas essas questões da viabilidade financeira, etc., a gente tem que pensar o seguinte, né? Hoje, o mercado imobiliário está valendo isso, mas provavelmente daqui a uns anos vai estar mais caro. A probabilidade da gente ter um encarecimento é muito maior. Então, e outra, né? Se você é devedor também, isso é importante. Se você é devedor, se o imóvel for para leilão, não se desespere de começo. Procure um advogado, porque, por exemplo, ali dentro do escritório, a gente também tem casos a gente tem 3 partes, Advoga né? dos dois lados. A gente tem todos os lados ali dentro do escritório. A gente tem o arrematante, o credor e o devedor. Se você é um devedor, às vezes o seu leilão, especialmente leilões judiciais, às vezes seu imóvel não pode ir a leilão, tem daí todos os trâmites legais, por exemplo, é um bem de família e etc. Então tem N argumentos que a gente pode estar utilizando. Um exemplo que aconteceu não faz nem um mês ali dentro do escritório. O cliente, ele tem um imóvel
que já é dele há muitos anos, acabou contraindo uma dívida, etc. E do nada chegou um avaliador na casa dele, porque você tem que ser intimado de tudo, né? E ele não foi, então o avaliador chegou lá na casa dele, batendo pra entrar com polícia e tudo, assim. Daí ele falou, não, mas eu não recebi, eu não recebi nada. Daí a gente entrou, daí com uma liminar, tudo certo, pra fazer o cancelamento do leilão. O leilão acabou sendo cancelado. Então não é sempre também que o leilão ele é viabilizado. Então... Entendi. Então, em tese, ele pode entrar para leilão, mas ele ainda pode, digamos, voltar atrás, assim, digamos, pode ocorrer um erro, mas eu acho que é mínimo isso também, né? É mínimo. Nessa fase, na verdade, o imóvel nem foi para leilão. Ele está sendo avaliado para ir para leilão. Ele tem, entendeu? Então ele está sendo avaliado. Pré-avaliação. É uma pré-avaliação. Vamos ver se o imóvel existe para ele poder ir para leilão, vamos dizer para assim. você saber o valor, na verdade, para você saber o valor do imóvel. Daí o avaliador vai lá, avalia o valor do imóvel, vê quanto mais ou menos custa, porque daí, com base nisso, é que ele vai para leilão. Entendi. E aí ele gera... Tá, a gente já falou que todo mundo pode comprar, a gente já falou como que funciona. E essa citação que você fez ali de imóvel de bem de família, né? É aquilo que a gente escutava e tipo assim, é o imóvel onde eu vivo. É essa situação aí, né? Situação. Que tipo assim, que daí você, em tese, não pode ser despejado dele ali. É o único bem que eu tenho, etc. A gente entra em várias premissas legais ali. Mas não é sempre que a gente consegue estar tendo essa autorização. Vai depender muito. No direito tudo depende. Essa é a verdade, gente. Lembra que eu acabei de falar que as leis eram boas? A gente tá com o advogado aqui falando que tudo depende. Pessoal, a gente vai para mais um break e já a gente volta para continuar falando para vocês muito sobre imóvel de leilão e consórcio ainda, tá? Espera aí. Fala galera, Léo Foltran de novo na área aqui para a gente começar agora a falar sobre imóveis de leilão, consórcio na parte comercial. Então para você, empresário aí que está pensando em adquirir algum ponto comercial, algum imóvel com uma finalidade de locação, a gente vai falar agora desses tipos de imóvel e eu acho que a Bianca tem um case aí que ela atuou recentemente bem legal para trazer para vocês aí. Conta para mim, Bi, é possível comprar imóveis de leilão para locação comercial ou até, vamos dizer, você quer abrir uma loja e compra um posto de combustível, talvez? Já deu deixa. Sim, é possível, gente. Inclusive, tem muitas pessoas que vão arrematando sala comercial a dar de rodo, assim, meu Deus. Então, às vezes, arremata uma, divide em duas, tem bastante coisa legal que você consegue fazer no comercial. Esse foi o último caso que eu atuei no comercial, de salas comerciais.
Mas o primeiro caso que eu atuei, o primeiro leilão que eu avaliei foi um leilão gigante. Então eu ainda entrei com uma bola gigante nas minhas costas. Aham. Foi um leilão de um imóvel que era um posto de gasolina, gente. E era um investidor que ele já tinha vários postos e vários arrendamentos também, porque também você consegue arrematar fazendas por valores muito menores. Tem gente que vive disso, inclusive, só ali nas fazendas. E, enfim, essa pessoa era dos postos de gasolina. E esse posto, ele tinha sido avaliado, ele era um posto novo, bem bonito o posto, tudo as bombas, tudo lá, assim, zerado. 24 milhões. Caraca. Valor alto. E o valor que ele acabou ali tendo, segunda praça, 11 milhões. Nossa, menos da metade. Menos da metade. Quanto que você fatura, né, num posto em um mês ali? Então, para quem é um grande investidor também ainda é um ótimo negócio. Não é só para quem está começando ou quem ali está elaborando o seu negócio, não. Também é para grandes investidores. O leilão ele tem pontos comerciais excelentes que podem agregar absurdamente no seu patrimônio. E eu acho que deve ter ocorrido, infelizmente, muito em virtude da pandemia, né? Muito. Muitas lojas, muitos comércios acabaram fechando. Se a gente for ali para a região do centro... E até mesmo casas, né? Se a gente for pensar na pandemia, a taxa Selic caiu muito. E as pessoas, o brasileiro, ele não faz conta, gente. Ele não faz a conta dele. Então, o que acontece? Você acha que você está fazendo um financiamento ali com a taxa Selic, mas dessa taxa ela aumenta. Então, a gente teve um aumento muito grande. Eu acredito que, já faz o quê? 3 anos a pandemia, né? Então, ali 3 anos a pessoa ainda consegue segurar o valor que chega. Mas talvez no ano que vem a gente venha uma leva, assim, de leilões bem grande em função desse aumento da taxa Selic. Então, também tem essa outra questão. Eu trouxe um dado, Bi, que cerca de 62% da população brasileira pós-aposentadoria precisa da ajuda de algum parente para se sustentar, porque a aposentadoria já não é suficiente, a conta já não fecha. Então, a gente falar de 62%, a gente está falando de mais de metade do país. E que mais de metade do país ainda acha, pessoal, que a Previdência Pública vai dar conta disso. Não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Assim, a gente trouxe vários exemplos de investimento aqui. Né? Sem contar, a gente não falou de ação, não falou de nada disso, que também é super, super necessário. E assim, com o mercado de leilões, a gente consegue estar tendo essa alavancagem patrimonial, não só para você ter dinheiro hoje, mas para você construir a tua carteira imobiliária, se você quiser, depois pensar numa holding imobiliária, inclusive. Você consegue também estar fazendo um giro de capital mais rápido, então você consegue estar pegando esse valor, guardando uma parte ali, se você for um investidor mais moderado ali, mais... Conservador. Não vou falar conservador, porque conservador é bem conservador, moderado e arrojado. Temos os três. Você coloca numa renda fixa, enfim, você vai pensando ali no que é melhor para você. Mas mesmo assim você consegue continuar de uma forma diferente, começar a planejar a tua velhice de uma forma diferente. Daí a gente entra até no planejamento sucessório, que a maioria dos brasileiros não pensa nisso. Isso é algo muito comum fora do Brasil. No Brasil, hoje, a gente está ouvindo um pouco mais. Nos últimos anos, a gente está escutando um pouco mais. Mas muitas pessoas ainda não pensam nos bens dela depois. Então, é um risco bem grande. E, gente, inventário é caro. E sabe o que eu vou te contar? Seguro de vida não tem nenhuma trava nesse aspecto. Você pode ter um seguro de vida para pagar o seu inventário. Pode ser ele o provedor da sua família para pagar o inventário. Porque muitas famílias no Brasil não recorrem a isso ou correm quando um parente fica doente, vai lá para o hospital, assina para tentar fazer a transferência em vida, para tentar livrar, né? Que é uma forma de uma brecha, digamos assim, de você economizar um pouco, mas você não vai conseguir fugir 100% do processo. Até porque mesmo se você fizer a doação, ainda assim incide o ITCMD, né? Então, vai fazer tanta diferença. Não vai fazer muita diferença, que acho que é a taxa mais cara, né? É, a taxa mais cara. Aqui no Paraná é 4% do valor do imóvel. Mas com possibilidade de alteração, né? A gente tá com essa viabilidade. Para reduzir ou para aumentar? Para aumentar. Então, aí no escritório a gente tem muito inventário que os herdeiros tiveram que dar uma pausa porque não conseguiram pagar o ITCMD. A gente tem inventários daí das pessoas que se organizaram durante anos para procurar um advogado, guardando o dinheiro do imposto, porque daí pode até ter muitos imóveis. Às vezes você tem muitos imóveis, mas como é que a pessoa vai pagar o imposto sobre esse imóvel? E outra, né? Esse imóvel hoje vale 500 mil. Mas e daqui a 10 anos, quanto é que ele vai valer? E aí é o que eu falo, a gente volta sempre naquela questão central. Pessoal,
o podcast, ele fala sobre seguros, mas ele também traz essa vertente de investimentos. E muito em breve, pessoal, eu vou trazer acesso a vocês a uma ferramenta que a gente tem lá no escritório, que é exclusivamente de investimentos também. Legal. Tá? Porque é bem isso que você disse. Você quer ter um imóvel? Quero. Mas, poxa, eu não quero me expor tendo só um imóvel. Você pode recorrer, por exemplo, a um fundo imobiliário, Sim. onde você vai alocar o teu capital do lucro dos 5.000, os 3.800 por mês, e você vai começar a receber um dividendo mensal. Ou seja, a magia, pessoal, e aí é que vocês não têm que ter vergonha, é o juros sobre os juros. É o que o banco faz com você quando você não paga uma dívida para eles. Faça com os outros. Mas faça de uma forma que é legal, e que todo mundo ganha dinheiro. Então, assim, quando você vê uma discrepância muito grande, é claro, nós temos diversos fatores sociais que a gente ainda precisa melhorar no nosso país, diversas bandeiras a levantar, mas não deixe o teu dinheiro parado. Esquece aquele não assunto. Bota na poupança. Desculpa se tem algum gerente de banco aí me ouvindo, mas não bota na poupança, como a Bianca falou. Você vai ganhar, beleza, mas coloca num CDI. Ele é tão seguro quanto uma poupança. Assim, essa altura do campeonato, acho que a gente falar de poupança, pelo amor de Deus, né, gente? A gente deu várias palhinhas aqui de Sim. como tem vários tipos de investimentos no mercado que valem a pena. Sim. Não só, enfim, o fundo imobiliário, o leilão. Então, assim, não tem como hoje você estar pensando que a poupança vai salvar a tua vida. Então, assim, seja curioso, eu acho que é isso, entendeu? É o que eu falo, se você não sabe o que investir, e é um do princípio que eu usei lá atrás, quando eu comecei a pensar em investir, você gosta de tal empresa? Você gosta do McDonald's ou do Burger King? Qual delas que você gosta? Escolhe uma. Aí você pensa assim, eu botaria meu dinheiro no McDonald's ou no Burger King? Pô, eu gosto. Mas será que é um lugar... eu tô vendo que tá abrindo todo o Burger King a cada esquina. Opa, peraí, essa empresa tá com um projeto de expansão. Pode dar errado? Pode. Deu errado com a Americanas, que a gente cresceu vendo como uma das maiores empresas de varejo. Magazine Luiza. A gente tem vários exemplos, mas aí é o que a Bianca trouxe agora há pouco do seu perfil. Você quer ser conservador, moderado ou arrojado? Você não precisa investir onde você vai colocar o teu dinheiro numa empresa que está com capital aberto, expostas a muito entrantes, petróleo... mas na pandemia a gente teve ouro subindo muito, valorizando. Então, assim, você tem que estudar. Desperta, né? Pega esse bichinho que você tem lá dentro de você e desperta, vai ler. Da mesma forma que você gasta muito tempo, às vezes, consumindo um conteúdo pobre de essência para você, né? E eu acho que você tem que consumir, todo mundo tem que ter a válvula de escape. Não tem problema quanto a isso. Mas destine 5, 10 minutos a ouvir, a buscar uma fonte neutra e a ouvir o que está acontecendo. Porque eu te digo, todo dia, 5, 10 minutos, daqui a um ano, você vai ter um conhecimento que vai te potencializar a estar talvez assistindo esse episódio aqui. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, gente... Liguem o corretor e assim ouçam o episódio, entendeu? Qualquer podcast que você gostar, porque isso faz a diferença. Então, assim, você tem que entender exatamente o que você falou, Léo. Você tem que entender o teu perfil. Se você não quer ter trabalho nenhum, então o leilão não é para você. Porque no leilão, a não ser que você contrate uma assessoria ali e fala, faça tudo para mim. Veja o leilão, acha o leilão, veja tudo. E é isso. Agora, se não, se você quer estar mais perto, etc., o leilão realmente daí talvez não seja isso, porque ele não pode ser considerado uma renda passiva. Você vai ter muito esforço depois para vender, inclusive. Né? Vai ter muitas outras coisas. Tem que pegar, vai ter que colocar numa imobiliária, né? Tem todo o processo. Não tem segredo, é igual o consórcio. Estudou, fez, vai dar certo. Exatamente. Pessoal, a gente bateu bastante papo nesse episódio sobre imóvel de leilão e consórcio. Quero agradecer a presença de todos que nos acompanharam aí em mais um episódio do podcast O Corretor. Quero, Bianca, te agradecer imensamente. A gente já tem aí um tempo de amizade através da lei, que a gente já se conhece há bastante tempo. E agora,
convergiu da gente estar em momentos que os nossos assuntos se alinharam para você poder estar aqui presente. Muito obrigado pela tua presença, por todo o conhecimento que você trouxe a todos os nossos telespectadores aí, tanto do YouTube como da TV Euronews. E agora eu passo a palavra para você e para as suas palavras finais. Bom, primeiro de tudo, queria agradecer, Léo, pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo de estar podendo trazer esse assunto aqui com você. A gente está desmembrando tudo para todo mundo. Se uma pessoa com esse podcast se interessar e começar no mercado de leilões, eu já vou estar muito feliz. Então foi uma honra mesmo. Obrigada. Ah, que isso, imagina. E pessoal, você se interessou em imóveis de leilão e quer comprar ele de forma barata, vai falar com a Bianca, vem falar comigo, que a gente vai fazer um consórcio para você e ela vai prestar toda a assessoria para você achar aquele imóvel sem nada errado. E você pega na nossa dica aqui, vai estar aqui embaixo, tanto o meu @ quanto o da Bianca, para você poder nos encontrar nas redes sociais e falar diretamente com a gente, beleza? Eu quero agradecer, falar que hoje foi um programa que a gente começa também com o especial aí de Outubro Rosa, onde a gente vai estar recebendo durante todo o nosso mês de outubro, nesse primeiro episódio e último de setembro, mas todos os episódios de outubro serão com mulheres empreendedoras que buscaram o seu lugar do mercado de trabalho, muito por qualificação técnica, né? Que eu acho que isso é importante a gente reconhecer. O mercado de Curitiba tem N profissionais relacionados ao seguro. Vou trazer também algumas amigas empreendedoras, que têm empresa, que é importante você pensar nisso. Independente do tamanho da sua empresa, você tem que ter um seguro, você tem que proteger o seu patrimônio. Beleza? Muito obrigado mais uma vez a todo mundo e a gente se vê na quarta-feira que vem aqui no podcast O Corretor. Eu espero vocês. Um abraço!